Eu vou falando e vou tirando meus papeizinhos daqui para eu não me confundir. Olha quanta informação, né? Para poder não dar nenhuma informação errada, não me confundir nem confundir a cabecinha de vocês. Então vamos lá. Memoriza tudo que a gente contou aqui, a história dos reis, certo? A gente falou bastante nomes. Então, presta atenção. Isaías, tá? A gente está aprendendo sobre os livros históricos. Nós aprendemos sobre o Pentateuco, lembra? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois de Deuteronômio vai entrar Josué. Começa a história de Israel, por isso que os livros são históricos. A gente vai narrar, a gente já começou de Josué e a gente vai agora, a gente já está no segundo livro de Reis, a gente vai até o livro de Esther, né? Encerra com Esther. Depois vai ter os livros poéticos, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, são os livros poéticos. Por quê? A gente vai aprender em outras aulas, tá? Depois disso é chamado profetas maiores. Por que maiores? Porque são livros maiores, que contam mais coisas. Mas qual é a data desses profetas maiores? Ó, Isaías, alguns livros já te dão as dicas. Por exemplo, Isaías, já vou tirar o primeiro. Já fala aqui, ó, que a visão de Isaías, filho de Amós, foi feita nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá. Foi o que eu acabei de contar para vocês em Reis, tá? Só tá relatando depois, mas as profecias que Isaías proferiu foi referente àquele período idólatra, aqueles erros ali do povo de Judá, tá bom? Aí vamos se situar também, olha lá, Jeremias. Jeremias diz que foi no tempo de Josias, Jeoaquim, Zedequias, inclusive Jeremias é o que profetiza o cativeiro babilônico, né? Então o livro de Jeremias, tudo que está aqui é pertinente ao cativeiro de Judá. Vamos lá. Ezequiel, mesma coisa, ó. Ezequiel já vai começar falando aqui, ó. Cadê, meu Deus? Aconteceu no quarto mês, estando em meio os cativos. Aqui, ó. Ele não vai dizer qual o tempo do rei, mas ele fala, ó. No 30º ano do quarto mês, no dia 5º do mês, que estando ele, Ezequiel, no meio dos cativos junto ao rio Quedar, se abriram os céus e eu vi visões. Ou seja, já havia o cativeiro acontecido. Ele estava dentro do cativeiro relatando isso. Ezequiel. Daniel. Quando Joaquim, aquele rei antes de Zedequias ficou lá, que foi o Nabucodonosor que colocou ele. Antes de Joaquim ser levado preso, aliás, quando ele foi levado preso, foi levado também príncipes. Reis. Segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, aqui, ó. Princípio do cativeiro de Judá. Ó. E transportou toda Jerusalém, como também todos os príncipes, tá? Então, nessa leva que foi aí de príncipes, de pessoas entendidas, de intelectuais, Daniel foi junto, tá? Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Então, o livro de Daniel, ele vai narrar toda essa história. Esse Nabucodonosor famoso que a gente vê nas pregações de Daniel é o que fez o cativeiro lá de Reis. Entendeu? Tá começando a abrir a mente, né? A gente começa tá, então não é tão difícil assim, tô começando a entender. Vamos lá, Oséias. Oséias vai dizer que foi no tempo de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá. E também fez um paralelo a Jeroboão, rei de Israel, tá? Então, também viveu nesse período. Joel já é um livro mais enigmático, né? Joel, acredita-se que foi um livro depois do exílio babilônico, aonde é proferido aqui tudo que vai acontecer se alguém se pôr como inimigo de novo com Israel. É um livro que profetiza, né? E uma das passagens também que é dita, que a gente gosta muito, que vai derramar o Espírito sobre toda a carne, né? Então, é um livro que é proferido bênçãos para Israel e castigo para quem se opor ao povo de Israel. Amós também vai dizer, ó, que foi no dia de Uzias e de Jeroboão, tá? O livro de Amós foi escrito.
Jonas é um livro que não dá certeza aqui do começo. Ele vai falar de Nínive. Nínive era a capital da Síria. Só que a gente tem uma dica de que Jonas é esse. Ele é do tempo de Jeroboão II. Que prova é essa, Rosa? Porque tu é inteligente demais? Não, tá lá em 2 Reis. Segundo o livro de Reis 14, 25. Diz assim no finalzinho. Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Efer. Como é que inicia Jonas? E veio a minha palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Então é esse Jonas, filho de Amitai aí. Também tá lá em Reis, tá? Data o mesmo período de Nínive. Aí depois de Jonas, a gente vai ter Miqueias. Ó, Miqueias já diz, ó, que ele é do tempo do período do rei Jotão, Acais, Ezequias, tá? É esse Miqueias. Naum. Vamos lá. Peso de Nínive. Ou seja, Naum também é contemporâneo ao mesmo o quadro histórico, né, de Jonas. Vai falar sobre Nínive também, acredita-se que também é de um período do exílio. Eu só não cheguei a anotar se é pós-exílio ou não. Depois, se vocês quiserem pesquisar, tá? Eu tenho um relato aqui na minha própria Bíblia que é toda rabiscada. É uma continuação do livro de Jonas. O povo, após se arrepender, não dá pra ler que tá bem apagadinho, mas é uma continuação do livro de Jonas, tá? É como se Jonas não terminasse por ali, entrasse em Naum também o livro de Jonas, tá? Abacuque, ele é contemporâneo a Jeremias e Sofonias, ou seja, viveu também naquele mesmo período ali. Sofonias, ele mesmo vai falar? Sim, ele vai dizer que eram os dias do rei Josias, que ele vai narrar aqui. Ageu, vamos lá. Ageu acabou, a gente vai falar do rei Dario, né? Acabou o cativeiro babilônico, vai ocorrer ali a restauração de Jerusalém. Por isso que ele vai falar sobre a glória da segunda casa ser maior que a primeira, porque ele vai narrar a vitória do povo depois do cativeiro, tá? Zacarias, ele também é do período do rei Dario, tá? Vai viver a mesma época também, a época já do pós-cativeiro, né? Do pós-exílio. Malaquias também é pós-exílio, ele é contemporâneo de Esdras e Neemias, ou seja, esse período aí de reconstrução de muro, reconstrução da casa do Senhor. Tá? E depois entra Mateus. Tá bom? Espero que vocês tenham mais ou menos se localizado, para a gente poder ver que não é um bicho de 7 cabeças, os profetas maiores e menores. Maiores porque são livros grandes, menores porque são mais curtinhos, 2, 3 capítulos, né? No máximo 11 capítulos, são curtos, tá? E no próximo vídeo a gente vai encerrar e eu vou falar quais os nomes e os acontecimentos, que é o mais interessante para vocês, eu posso cobrar em prova e é muito importante vocês saberem, tá bom?